Dando agora continuidade, né, à sessão do How to Do. Queria apresentar a vocês a Lara Nunes Souza, ela é formada pela Universidade Federal da Bahia, participou, né, do programa de residência integrada em medicina veterinária na área de clínica médica e cirúrgica de grandes animais aqui na universidade, então já é da casa. Atualmente ela é mestranda, né, em ciência animal também aqui na universidade. Os estudos dela com equinos, né, e bovinos sobre os temas de cirurgia abdominal, gastroenterologia, endotoxemia, motilidade intestinal e analgesia pós-cirúrgica, e trouxe um pouquinho, né, sobre como inserir e manejar o sistema de lavagem subpalpebral para vocês. Obrigada, Lara. Oi, gente, bom dia. Eu vim trazer um tema que eu tive a oportunidade de fazer inserção e manejar também durante meu período de residência. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse sistema de lavagem subpalpebral. Eu achei interessante trazer para a palestra do How to Do, porque eu sei que muitas vezes a gente não tem acesso aos instrumentos mais assim, específicos para fazer isso, e a gente conseguiu fazer de uma forma que teve um resultado bom e barato para o paciente. Bom, o sistema de lavagem subpalpebral, geralmente, ele é um kit, nada mais é do que um catéter oftalmológico, que pode ser inserido tanto na pálpebra inferior quanto na pálpebra superior. Para isso, para esse catéter, a gente utiliza na administração de soluções ou medicamentos por longos períodos. Tanto colírios quanto o soro autólogo, eles podem ser utilizados para a gente conseguir fazer esse manejo do globo ocular. Mas o mais importante é que ele não se limita ao uso hospitalar. A gente consegue fazer a inserção e treinar o proprietário ou a pessoa que está auxiliando no tratamento do animal para fazer o manejo, tanto no campo, de forma mais adequada possível. Aqui nessa imagem tem o kit, né, que é vendido fora no Brasil. A gente não tem, infelizmente, o acesso a esse kit. Então, a gente, geralmente, quando eu preciso fazer, eu faço improvisando itens que a gente tem aqui, né, que são de fácil acesso. Então, as indicações desse uso desse sistema de lavagem seriam nos casos que a gente tem alterações oculares graves, quadros de uveíte e alterações corneanas, tanto como as úlceras superficiais, quanto as úlceras em melting, as úlceras perfurantes. Ou então, né, nos casos que a gente precisa utilizar colírios ou outras soluções, quando o globo ocular está com algum grau de instabilidade. Mas o mais importante, por que a gente vai inserir esse sistema de lavagem? Principalmente naqueles animais que têm trauma por manipulação da cabeça, do globo ocular, animais que são agressivos, que têm muita dificuldade de fazer o manejo desse globo. Ou então, aqueles animais que têm blefaroespasmo intenso, a gente tem aquela dificuldade de pingar o colírio, vai pingar o colírio, o cavalo fica piscando o tempo inteiro, a gente não consegue fazer o uso da solução de forma adequada. Animais que têm muita dor à manipulação. E o que eu acho assim, mais importante é que a gente consegue fazer o uso desse sistema de lavagem tanto em potros quanto animais adultos. Então, de materiais, a gente tem aqui algumas imagens do que a gente pode utilizar, dentre elas o tricótomo. Algumas pessoas gostam de utilizar o pano de campo. Eu, particularmente, acho que, na hora que a gente vai fazer essa inserção, atrapalha um pouco, mas pode ser utilizado. Luvas estéreis, lidocaína, para fazer o bloqueio. Seringas, bisturi. Eu, particularmente, indico usar um bisturi pequeno, número 10. Uma sonda uretral ou nasogástrica calibre 4, que seja longa. Se a gente não tiver uma longa, pode usar um extensor acoplado na ponta. Um fio de sutura, número 20, 30, algo que se adeque à pele do nosso paciente. Gaze, iodo, povidona. Alguns estudos falam que a gente não é indicado utilizar clorexidina desgermante no globo ocular, por causar irritabilidade.
material de sutura e, por último, esparadrapo. Então, para fazer a inserção, primeiro a gente vai fazer a contenção física desse paciente, usar o tronco de contenção e também utilizar a contenção química. O cavalos adultos, geralmente, a gente usa uma sedação mais forte, uma neuroleptoanalgesia, a gente usa detomidina ou xilazina associado com morfina ou metadona. E em potros, a literatura recomenda utilizar anestesia local. Anestesia geral. Mais difícil de conter, eles podem se debater durante o procedimento, e então a anestesia geral é recomendada nesses casos. Em animais que a gente consegue fazer em estação, é importante sempre apoiar a cabeça no animal para a gente conseguir maior estabilidade. Afinal de contas, a gente está trabalhando com um globo ocular que está instável e utilizando o bisturi numa área extremamente sensível. O vídeo está assim, bem acelerado, mas a gente vai começar fazendo a tricotomia do globo ocular. Aliás, a tricotomia da região periorbital. Eu gosto de fazer uma tricotomia bem grande. Eu, particularmente, acho que fica um procedimento mais limpo. Como a gente vai inserir uma sonda numa região que vai ter muita secreção, fica mais fácil, inclusive, de fazer a limpeza. Fazer a degermação. Eu não sei se o vídeo vai, mas a degermação tem que ser delicada. O globo está instável, então a gente não consegue ficar fazendo um manejo, fazendo fricção de forma expressiva. Então, a gente faz a degermação delicada e eu gosto de tirar o iodo com solução de ringa ou cloreto. Aí, só porque eu falei, o vídeo foi. Depois, eu gosto de fazer o bloqueio, tanto do aurículo palpebral, bloqueio do nervo supraorbitário, e aqui próximo do globo, da pálpebra superior ou inferior, vocês vão decidir o que o seu paciente necessita. Eu gosto de fazer na pálpebra superior, porque eu acho que a gravidade auxilia na hora de a gente fazer a aplicação do colírio. Então, eu faço também um pontinho de bloqueio nos locais de incisão, serão 2, um para a entrada da sonda e outro para a saída da sonda. E eu também gosto de estilar uma solução de lidocaína no globo, superfície da córnea. Então, para isso, a gente utiliza uma seringa de 1 ml, com a pontinha da agulha quebrada, para não provocar uma perfuração iatrogênica, um acidente. E um passo importante também é porque, quando a gente vai fazer a inserção, a gente faz um nó na ponta da sonda. Então, é importante fazer alguns furos, um pouco após desse furo que já vem na sonda, né? Porque a gente vai obstruir essa saída, então a gente precisa de um ponto para a saída do nosso colírio. Então, utiliza agulha, você pode usar o bisturi também, contanto que a gente teste e ele fique eficiente para a saída do colírio. Então, para inserção, eu faço 2 pequenas incisões. Eu gosto de utilizar ou um cabo de bisturi ou um cabo de palito de sorvete. Eu posiciono na pálpebra superior e faço uma incisão, pegando todas as camadas, né, a pele e a mucosa. Depois, com o auxílio de uma pinça hemostática, cuidadosamente eu vou fazer a inserção dessa sonda. Então, eu passo a sonda, esse é o ponto de entrada. Cuidadosamente, na outra incisão, eu passo a sonda para a saída. E na saída, eu faço um nó para ajudar a fixação dessa sonda. É um pouco difícil, mas o nó fica e a gente consegue uma estabilidade maior nessa sonda. Então, depois dessa sonda posicionada, a gente vai fazer um ponto de fixação na pálpebra. Eu gosto de fazer uma sutura também, meio que prendendo a sonda para ela ficar um pouco mais estável. E eu posiciono
o restante dessa sonda longa na cabeça do cavalo, o mais afastado possível desse globo ocular. Então, aqui a gente tem uma imagem. Eu fixei aqui na pálpebra superior e, ao longo do trajeto, eu fui fixando também a sonda. Como eu disse, cavalos são agressivos, você vai tentar deixar o mais longe possível do globo, da cabeça, porque eles vão se irritar durante a manipulação. E aí, o que a gente quer evitar é o estresse desnecessário e fazer a administração de forma mais tranquila e com um volume adequado. Então, aqui tem um teste. A gente consegue ver aqui a solução saindo pelo globo. Então, quer dizer que a gente conseguiu um bom resultado. Na ponta da sonda, se a sonda não for muito longa, a gente pode colocar um extensor de 20, um extensor de 60. Eu gosto de colocar um PRN na ponta e passar esparadrapo ao redor para poder fixar melhor. Ou a gente pode colocar um extensor, fazer a mesma coisa se a sonda for curta, e fixar a sonda na crina. Em potros, recomenda-se utilizar malha tubular para a proteção desse globo ocular. E também porque o potro, eles vão coçar a cabeça. Alguns pacientes, a gente utiliza aquela... como é que chama? Fiquei nervosa. É uma máscara ocluindo o globo ocular para que ele não coce na baia, por exemplo. Então, a manutenção dessa sonda de sistema de lavagem, ela tem que ser feita diariamente. Você tem que fazer a limpeza do globo ocular, limpar a inserção de sonda. Eu recomendo também fazer a troca da membrana, se você for usar o PRN, ou, aliás, o PRP, a cada 3 dias. Após a administração do colírio, da medicação, utilizar um bolos de ar ou uma solução estéril. E, para remoção, utilizar uma sedação também. Alguns casos foram necessários sutura de pele, pois as sondas estavam lá, não conseguia fazer a cicatrização de forma adequada, a pele continuava aberta depois de um período de utilização, então, uma sutura de pele delicada foi realizada em alguns pacientes em que a gente fez esse sistema de lavagem. Então, dentre as complicações que devem ser consideradas nesse sistema de lavagem, eu acho que o principal é o deslocamento de sonda. Quando ela não está fixada de forma adequada, ela pode deslocar e causar uma úlcera de córnea, né? Piorar o caso do paciente. Então, isso tem que ser visto diariamente, todos os dias. E utilizar também até a solução para verificar a integridade de córnea. Trauma por fluxo. Às vezes, a gente está com pressa, faz um bolos muito rápido e acaba traumatizando a córnea. E infecção na região da sonda. Como consideração, a gente tem que esse sistema é uma opção barata para auxiliar no tratamento das afecções oculares, já que a gente tem uma limitação na compra dos kits específicos, e a gente tem possibilidade de treinar o proprietário ou o tratador para poder fazer o manejo na fazenda. Obrigada. Dúvidas? Uma dúvida em relação ao gasto de colírio, se ele é muito alto, já que essa sonda ela é um calibre um pouco maior do que a comercial. Eu usava com a Tomcat, que é aquela fininha, só que fica muito curto, aí a administração é difícil. Aí minha dúvida é só em relação ao gasto de colírio, se ele é muito alto ou não. Geralmente, depende da prescrição do colírio. Mas, por exemplo, essa sonda a gente testou, a gente conseguiu utilizar 2 ml de colírio. Então, a gente pegava o colírio, puxava com uma seringa de 3 ml, uma seringa de insulina, e conseguia manter ela estéril, fazia a administração na sonda e, logo após, fazia um bolo de ar. Ou então, uma solução estéril. A gente conseguia perfundir toda a superfície. Mas a gente ficava observando para ver se ele conseguia, por exemplo, na solução,
dilui, né, obviamente, e a gente acaba fazendo a diluição do colírio, então a gente utiliza o bolos de ar na maioria das vezes, que aí a gente limpava a sonda também. Mas em torno de 1 ml e 2 ml por administração. Olá, bom dia. Parabéns pela apresentação. Em relação à troca da membrana, você falou do PRP, como seria? Que a gente ficou um pouco meio... A troca, o que chama de a membrana que fica na ponta da sonda, a gente troca a cada 3 dias. Porque como a gente utiliza agulha, a gente fica perfurando aquela membrana o tempo inteiro. Então, a gente oclui a ponta, aí a pessoa vai fazer a administração, ela tira, faz a administração pelo PRN e limpa novamente a ponta da sonda e oclui. Então, a gente faz, para ficar barato também, a gente faz a troca a cada 3 dias, ou se estiver muito sujo, a gente faz a troca diária. Parabéns pela palestra. E aí eu queria falar um pouco sobre o colírio especificamente. Qual colírio hoje tu utiliza mais em relação ao tratamento? Então, a gente geralmente usa ciprofloxacino, né? Ciprovete. É um colírio até, inclusive, bem caro. A gente não consegue usar em todos os pacientes. Mas a gente pode usar, por exemplo, o soro autólogo. Só que na propriedade a gente não tem como fazer isso. Então, quando os animais vão para casa com a sonda, a gente utiliza o colírio ciprovete. O ciprovete é bacana. Eu tive bons resultados, né? Então, a cicatrização foi até mais rápida quando a gente utiliza o ciprovete do que outros. Quando usa o PRP, usa junto com o ciprovete ou somente o ciprovete? Depende. Se o paciente está em ambiente hospitalar, a gente consegue fazer o soro autólogo. No hospital, a gente intercala. Por exemplo, a gente usa o soro durante, 3, 4 vezes durante o dia e o ciprovete 2 vezes durante o dia. Só que no campo a gente não consegue utilizar. Então, a gente pede para o proprietário fazer a administração a cada 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Vai depender de cada clínico. E o uso de anti-inflamatório? Anti-inflamatório também intramuscular. Depende do caso. Então, obrigado, Lara. Salve de palmas para a Lara aí.